Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal conclui julgamento e estabelece que o foro privilegiado só vale para atos praticados no exercício do mandato. E a Polícia Federal desarticulou hoje uma rede de doleiros que movimentou mais de 5 bilhões de reais. Tudo isso você confere conosco a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa, então, falando sobre esse julgamento, sobre o fim do foro privilegiado. Ficou conhecido assim, mas a gente sabe que não estabelece de maneira geral o fim do foro. Mas a gente vai saber com o Daniel Ito agora detalhes exatamente do que foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que acabou agora há pouquinho, né, Daniel? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Exatamente. O resultado desse julgamento, na verdade, já era conhecido desde o ano passado, já havia a maioria de votos. Faltava apenas ontem 2 votos e hoje do ministro Gilmar Mendes. E a maioria dos votos acompanharam o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. A tese proposta por ele é de que o foro privilegiado para deputados federais e senadores só vale no caso de crimes cometidos durante o mandato e em razão do mandato. Essas são as duas regras que valem para deputados federais e senadores, segundo a decisão que foi tomada aqui no Supremo Tribunal Federal. Durante o julgamento apareceram outras 2 teses que foram propostas. O ministro Alexandre de Moraes chegou a propor que a regra de que o crime tenha de ser cometido em razão do mandato não sirva apenas durante o mandato, mas não necessariamente em razão do mandato. E outra proposta foi do ministro Dias Toffoli para que a regra valesse para todos os cargos que possuem a prerrogativa de foro, não apenas para deputados federais e senadores. Essas 2 propostas não alcançaram maioria de votos. Ficou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda ficaram algumas dúvidas, os próprios ministros admitem que restam algumas dúvidas em relação à aplicação dessa nova regra que foi proposta e votada aqui no STF hoje, né? E provavelmente essas análises terão de ser feitas caso a caso, dependendo de quem está sendo julgado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, hoje aqui na Corte há cerca de 540 inquéritos e ações penais que envolvem pessoas com foro privilegiado. E agora, com essa decisão de hoje, cada ministro terá de se debruçar nos seus processos que estão em sua responsabilidade para identificar aqueles que perderam o foro privilegiado e encaminhar esses processos para as primeiras instâncias. Repito, os casos de senadores e deputados federais que cometeram crimes fora do mandato e que não sejam em razão do mandato. Nesses casos, eles não têm mais o direito ao foro privilegiado. Mari, foi uma decisão que durou cerca de 1 ano para ser julgada aqui na Corte, 5 sessões, 2 pedidos de vista, mas hoje nós tivemos finalmente um desfecho sobre esse caso do foro privilegiado. Voltamos com você, Mari. Obrigada, Daniel Ito. Pois é, inclusive, Daniel, você falou aí um caso que desde o ano passado, né, já tinha ali uma maioria formada no Supremo, mas a gente costuma esperar o fim do julgamento, porque depois, quando ele é retomado, como foi o caso de ontem para hoje, né, alguns ministros podem, inclusive, mudar o voto, e por isso a gente espera realmente sempre o fim do julgamento para dar ali a decisão como final, como tomada por causa disso. Agora, no finalzinho, depois do julgamento, o relator dele, o ministro Luiz Barroso, conversou com a imprensa e aí ele levantou alguns pontos interessantes sobre essa decisão que foi tomada hoje. Segundo o ministro Luiz Barroso, um dos pontos mais importantes é que ficou firmado, então, um princípio a partir dessa ideia, então, de que o foro para deputados e senadores só vale para os atos praticados no exercício do mandato e em razão dele. Então, esse julgamento não vale ainda para as outras 54 mil pessoas que têm foro privilegiado ainda no Brasil, mas ele disse que esses casos ainda vão ser definidos, provavelmente vão ainda parar no Supremo, mas aí quando esses casos chegarem lá, provavelmente este princípio que ficou definido hoje vai servir ali de baliza para próximas decisões. Mas são casos diversos de parlamentares, por exemplo, existem promotores, juízes, secretários de Estado que têm foro privilegiado, então vai ter que ser ali avaliado esses casos ainda. Outra questão que também ainda vai ser avaliada provavelmente no futuro pelo Supremo é se, por exemplo, no caso de um deputado que praticou o crime no exercício de um mandato e depois se reelege, como fica a situação dele, se isso é considerado anterior ao mandato ou não.
o mandato que estará em vigor, né, o segundo mandato. Então, isso ele disse que não ficou definido hoje, ainda é um caso que também vai ser definido no futuro, ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro disse que uma das coisas mais importantes da decisão que foi tomada hoje é que ela atende aos anseios da sociedade pelo fim de privilégios e também atende ali a uma necessidade do Supremo de se focar naquilo para a qual a Suprema Corte é realmente criada, né? Qual é a função principal da Suprema Corte, que é decisões constitucionais. E aí o ministro disse assim que nenhuma outra Suprema Corte do mundo acaba funcionando como tribunal criminal de primeiro grau, como o Supremo Tribunal Brasileiro vinha se tornando ali. Então, para ele, isso acaba tendo uma função assim, institucional importante para o Supremo, que, segundo ele, quando tinha que tomar as decisões sobre esses casos, se desgastava de duas uma, ou com a sociedade, quando decidia bem, ou quando decidia mal, ou com a classe política, quando decidia bem, nas palavras do ministro Luiz Barroso. Ainda sobre essa questão institucional maior, né, sobre essa amplitude aí do foro privilegiado, houve outras repercussões logo após a decisão. Uma delas da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que apoiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas lembrou que há ainda outros privilégios, não só da classe política, mas de pessoas que não só possuem foro, mas possuem outros privilégios ainda no país, como é o caso ainda dos penduricalhos salariais e dos carros que ficam à disposição de autoridades, enfim, de outros privilégios que ainda, na opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, precisam ser extintos. Além disso, aqui no Congresso Nacional também, a gente falou disso ao longo dessa semana, há uma emenda constitucional, uma proposta de emenda à Constituição para extinguir o foro de maneira geral. Essa proposta de emenda à Constituição estabelece que apenas os presidentes dos poderes teriam foro privilegiado, todos os outros quase 55 mil casos que existem ficariam extintos. E aí houve, logo depois dessa decisão de hoje do Supremo, o líder do PPS aqui na Câmara, Alex Manente, lembrando que essa PEC está aqui, o senador Randolfo Rodrigues também lembrando dessa PEC, cobrando que ela seja votada, tão logo, claro, o Congresso Nacional possa voltar a decidir sobre questões constitucionais, porque isso agora está suspenso por causa da intervenção no Rio de Janeiro. Inclusive, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, antes mesmo do anúncio final da decisão do Supremo, comentou sobre isso. O senador Eunício disse que o Senado já se manifestou sobre essa questão quando aprovou por unanimidade essa PEC, que está agora parada aqui na Câmara dos Deputados. Bom, aí a gente segue no nosso noticiário de hoje, porque na abertura do Corredores do Poder de hoje, eu disse que uma rede de doleiros foi aí desmantelada pela Polícia Federal hoje em uma operação. Essa operação aconteceu majoritariamente no Rio de Janeiro, mas não só lá. Então, eu vou até o Rio agora falar com o Maurício de Almeida. Maurício, esses doleiros aí, conhecidos como os doleiros dos doleiros, movimentaram mais de 5 bilhões de reais, né? Realmente, Mariana, boa noite. Uma operação que prendeu essa quadrilha que atuava não só no Brasil, como em outros países. A operação teve o nome de Câmbio-Desligo, já que o objetivo da Polícia Federal era justamente interromper essa atividade ilegal de câmbio. Todo o esquema foi denunciado por 2 delatores que eram doleiros de Sérgio Cabral. Eles informaram que enviaram para o exterior mais de 101 milhões de dólares que eram do governador, o ex-governador do Rio de Janeiro. A partir daí, a polícia começou a investigar e descobriu que o esquema era muito maior. Doleiros de todo o mundo atuavam em 52 países, movimentando mais de 3 mil contas bancárias. Contas que eram abertas em paraísos fiscais, onde não existe a cobrança de impostos ou os impostos são praticamente zero. Esses doleiros utilizavam programas sofisticados de computador para fazer trocas de dinheiro entre eles. Eles atuavam como se fossem bancos, na verdade, bancos clandestinos, que trocavam dinheiro entre si de várias moedas e, com isso, evitavam a tributação, aqui no Brasil, por exemplo, da Receita Federal. Hoje, 30 pessoas foram presas nessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal, além de São Paulo. A operação também aconteceu em outros 2 países da América do Sul, o Paraguai e no Uruguai. No Uruguai,
3 pessoas foram presas. E a Polícia Federal, em parceria com a Polícia do Paraguai, está em busca de Dario Messer, que é apontado como o grande mentor desta quadrilha. Ele que é considerado o doleiro dos doleiros, já que quando um doleiro precisava comprar dólares para fornecer para um cliente, ia até Dario e comprava esses dólares de Dario, que era o grande organizador da rede internacional. Tanto que 60% do lucro que essa quadrilha obtinha, esse 60% desse lucro era revertido para Dario. Ele tem uma casa aqui no Rio de Janeiro, mas também uma outra casa no Paraguai. E a suspeita da Polícia Federal é que Dario está escondido no Paraguai, tentando escapar da prisão, já que ele também teve a prisão decretada hoje. Ao todo foram 5 bilhões e 600 milhões de reais desviados de formas clandestinas aqui no Brasil. E o Ministério Público Federal já pediu o bloqueio de bens de todos os envolvidos nesta operação para tentar recuperar o dinheiro que foi desviado ilegalmente e também conseguir arrecadar os impostos que foram sonegados para a Receita Federal. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, em outro caso em que também há aí suspeita, acusação de lavagem de dinheiro, hoje o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o caso do sítio de Atibaia fosse remetido para a Justiça Federal em São Paulo. Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, é quem vai trazer mais informações sobre isso para a gente, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, esse pedido da defesa do ex-presidente Lula teve como base uma decisão da segunda turma do STF da semana passada, que determinou a remessa para a Justiça Federal de São Paulo de trechos da delação premiada da Odebrecht sobre Lula e o sítio de Atibaia. Para a defesa do ex-presidente, o juiz Sérgio Moro afrontou a autoridade da segunda turma do STF ao negar a transferência de todo esse processo para a capital paulista. Na decisão liminar, o ministro Dias Toffoli diz que não vê ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que essa decisão da segunda turma determinou o encaminhamento isolado de termos de depoimento e não examinou a competência da Justiça do Paraná para processar e julgar ações penais em que Lula é réu. Negada essa liminar, o caso deve voltar a ser analisado na segunda turma do STF, depois que a Procuradoria-Geral da República também der o seu parecer. Mariana. Agora, Carolina Pimentel, ontem aqui nos Corredores do Poder, na hora que a gente estava no ar, tinha começado a sessão aqui do Congresso Nacional, mas ainda não tinha quórum para a votação daquele projeto de lei que liberava recursos para que o Fundo Garantidor de Exportação do Brasil pudesse quitar aí uma dívida que não foi paga pelo governo da Venezuela. E aí, como eu disse ontem, né, muito tarde, lá já quase 11 horas da noite, parece que esse quórum foi alcançado e o projeto foi votado, né? Foi votado, Mariana, o Congresso Nacional aprovou ontem à noite o projeto de lei que libera um crédito suplementar de 1 bilhão e 160 milhões de reais para o Fundo de Garantia à Exportação. É assinada pelo presidente Michel Temer na semana passada. Essa proposta vai permitir, segundo o governo, o pagamento de garantias feitas pelo Tesouro Brasileiro a dívidas não pagas pela Venezuela e por Moçambique, entre outros países, para contratar serviços e produtos de empresas brasileiras. Depois de muita discussão e troca de acusações entre governistas e a oposição, os deputados aprovaram essa matéria por 216 votos favoráveis e 41 contrários, além de 6 abstenções. Logo depois, os senadores também autorizaram, por votação simbólica, a transferência dos recursos. O projeto de lei agora segue para a sanção presidencial. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, eu vou então agora falar com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque, Jéssica, nós estamos aí às vésperas do início da campanha eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral finalmente confirmou aí, então, a verba de mais de 2 bilhões de reais para os partidos políticos poderem fazer essa campanha, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite a você e a todos. Em sessão na manhã de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que os partidos vão ter pelo menos 2 bilhões e meio de reais para o financiamento de campanhas nas eleições deste ano. O dinheiro soma valores do fundo partidário e do fundo eleitoral. A confirmação foi feita após consulta do deputado federal Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal.
O uso do fundo partidário já estava previsto em resolução do TSE, mas era motivo de dúvida após a aprovação do fundo eleitoral no Congresso no ano passado, criado especificamente para as campanhas, no valor de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. Relator do caso, o ministro Tarcísio Vieira resolveu responder à consulta por achar que a questão merecia maior explicitação. No voto dele, o ministro descreveu ainda como dramática a situação dos partidos após a proibição das doações para campanhas por pessoas jurídicas. Ele lembrou que nas últimas campanhas presidenciais foram utilizados mais de 7 bilhões de reais pelos candidatos, sendo que 95% dos recursos eram doações de empresas e apenas 3% do fundo partidário e 2% de pessoas físicas. Mário, eu volto com você. Obrigada, Jéssica. No próximo bloco, a gente vai trazer para vocês o desdobramento, os desdobramentos em São Paulo, daquele prédio que incendiou e desabou esta semana. Daqui a pouquinho a gente já volta.